Olá pessoal, o programa Com Elas está no ar. Eu sou Vaniana Elou e hoje o assunto do nosso programa é disbiose. Sabe o que é isso? Não? Daqui a pouco você vai saber. Disbiose. E quem vai explicar tudo sobre esse tema para nós é a médica nutróloga doutora Adriana Treme. Bem-vinda, doutora. Obrigada, é um prazer estar aqui novamente. Coisa boa, a gente fica freguês, entendeu? Doutora Adriana Treme é formada em medicina pela Universidade de Uberaba e pós-graduada em nutrologia e medicina integrativa, que é bastante curiosa essa medicina e hoje eu acho que a gente vai tratar um pouco dela. Bem, Né? Disbiose. Doutora Adriana, conta pra nós o que é disbiose intestinal. Bom, Vaniana, para a gente falar de disbiose intestinal, a gente precisa entender as funções do intestino. Então, basicamente, o intestino ele tem a função de absorção, de nutrição, ele tem a função também de barreira, de impedir com que substâncias tóxicas atinjam nossa corrente sanguínea e ele forma o lixo metabólico, que é as nossas fezes. Quem faz tudo isso é a nossa microbiota intestinal, são as bactérias que estão ali no intestino. Então a disbiose, de uma forma bem geral, ela é o desequilíbrio dessa microbiota, de forma que as bactérias ruins ficam em maior população que as bactérias boas e aí pode gerar algumas alterações como ganho de peso ou até mesmo desnutrição, cólicas, distensão abdominal, prisão de ventre, diarreia, depressão. Chega a depressão. Pode chegar a depressão também, porque existe uma conexão muito forte entre o intestino. É isso que eu queria saber. A gente vai falar sobre isso, calma. E quais as causas da disbiose? Bom, estresse é uma causa, a idade avançada é uma causa, uso indiscriminado de antibióticos e até mesmo de inibidores das bombas de prótons, e o mais conhecido deles é o omeprazol. Uma má alimentação também, então uma alimentação rica em glúten, rica em derivados da farinha branca, em açúcares, também predispõe à ocorrência da disbiose intestinal. Porque aí vai acarretar que o intestino vai ficar mais preso e isso vai gerando as outras coisas todas. Isso, na verdade, não necessariamente ele fica mais preso, às vezes ele pode até mesmo soltar. Porque tem gente que tem diarreia quando tem um excesso de lactose, por exemplo. Exatamente, o que ele faz, ele altera totalmente a microbiota, que é responsável pela digestão, pela absorção dos nutrientes, por fazer essa barreira, impedir essa entrada de substâncias tóxicas, e aí nessa alteração, cada organismo pode manifestar de uma forma, ou diarreia, ou prisão de ventre, ou distensão, gases. Cada um vai trabalhar de um jeito. Até sangramento gengival. Tem a ver, o sangramento gengival pode estar relacionado com o seu intestino. Eu não fazia a menor ideia disso. O intestino é um cérebro? Sim, o intestino ele já é conhecido como nosso segundo cérebro, né? Porque alguns neurotransmissores, como a serotonina, a dopamina, 80% delas são produzidas no intestino. Então, intestino que não vai bem, cérebro que não vai bem, que não funciona legal. O que são neurotransmissores? São substâncias que agem a nível cerebral e são responsáveis por alterações de humor, por saciedade. E aí poderia entrar a depressão. Entra a depressão. Responsável também por memória, controle do sono. E aí a gente tem uma chance maior de desenvolver doenças mentais, desordens mentais, como a depressão, por exemplo. Claro que tudo isso tem uma causa multifatorial. A depressão não é só pela disbiose, mas a disbiose é um fator que conta. Que pode vir a ter e até piorar de quem já tem uma discreta depressão, provavelmente. Isso. Doutora Adriana, e a pele? Onde que ela entra nessa disbiose? Tem reflexo? Tem reflexo. Qualquer parte do corpo tem reflexo. Tanto é que quando a gente trata a disbiose, a gente consegue usar cepas de bactérias específicas para cada queixa do paciente. Por exemplo, se alguém me procurar com a intenção de ganho de massa magra, eu consigo fazer uma suplementação de lactobacilos com cepas de bactérias específicas para isso. E assim por diante, se for para estética, se for para alergia. Doutora Adriana, para a turma fitness, o que você indicaria
para que não atingisse o grau de desbiose com a alimentação ou com a suplementação, para se proteger? Então, em relação à alimentação, comida de verdade, evitar os derivados do glúten, evitar a farinha branca, o excesso de açúcar. Então, muito cuidado com a suplementação, porque tem que ser uma suplementação mais pura, né? Existem alguns suplementos que estão ricos aí nos derivados do leite ou outras substâncias e que vão acabar desencadeando a desbiose. E sempre lembrar que, para a gente ter uma boa absorção desses suplementos, o intestino tem que estar legal. Intestino que não vai bem, não adianta você gastar muito com suplemento, porque você não vai absorver. E nem com tanto exercício, porque vai parar em algum lugar esse trajeto vai ficar impedido nas fezes, elas não vão, o intestino não vai funcionar bem. Me conta uma coisa, não sei se tem a ver com esse assunto, mas eu tô lembrando. E para as pessoas que usam um lactopurga, um laxante, o xenical, o orlistat, isso interfere de alguma maneira para a desbiose? Interfere, porque são medicações que vão interferir na função intestinal. Então, assim, a desbiose, ela é um desequilíbrio da nossa microbiota, das bactérias intestinais. Então, como essas medicações vão alterar a função que são desenvolvidas por essas bactérias, consequentemente, a gente vai ter uma alteração dessa microbiota. Então, pode vir a desencadear, sim, uma desbiose. E quando que a gente suspeita da presença da desbiose? Os obesos, né, os portadores de diabetes, os portadores de câncer de intestino, as pessoas que têm uma má alimentação também a gente é suspeita. Tudo isso são sinais de que a pessoa está desbiótica. Alguma queixa de gases, distensão abdominal, diarreia. Isso já são sintomas que começam a aparecer, então a pessoa já consegue saber que pode procurar ajuda a partir desse momento. Exatamente. Porque vai ficando frequente, imagino. Exatamente. Porque às vezes você tem, às vezes você não tem. Quando você tem sempre, já pode ficar de olho. E é muito interessante porque às vezes a pessoa chega para mim no consultório com alguma queixa de ansiedade, déficit de memória, dificuldade de dormir. Aí eu chego na parte da conversa em que eu pergunto do intestino, ou é muito solto, ou tem prisão de ventre, ou queixas de distensão abdominal, muitos gases. Então é interessante como as coisas se casam realmente. Você sabe que eu tive uma época, eu morava fora e quis tomar aqueles shakes à noite para poder emagrecer. E aí eu tive a oportunidade de comprar e resolvi tomar de manhã e de noite, que eram os horários que eu achei que eu dava conta, porque também sem refeição não consigo ficar. Então, escolhi de manhã e de noite. E aí, nunca tomei tanto leite, 2 vezes por dia, um copão, e eu achei que me deu uma distensão abdominal. E aí, um dia, lendo no Instagram de uma amiga que é nutricionista, ela pegou e disse, hoje eu vou começar o meu shake, mas já comprei meu leite sem lactose. Sabe quando você senta, eu levantei e falei, gente, já para o supermercado. Só pode ser isso, porque eu estava tomando 200 ml de manhã, 200 ml de noite. E eu nunca tomei tanto. Então eu nunca percebi que isso poderia me dar um desconforto. Corri para o supermercado, comprei o leite sem lactose, deu tudo certo, nunca mais tive e agora comecei a observar. Então tem várias coisas que me dão distensão abdominal. E muito cuidado, porque o leite sem lactose, não é que ele é sem lactose, né? Na verdade, ele tem a lactose, mas ele tem a enzima que digere a lactose. Então quem tiver alergia à proteína do leite não pode consumir. É só quem tem intolerância mesmo. Como eu vou saber identificar o momento de buscar ajuda? Com a presença de qualquer um desses sintomas. Intestino muito preso, diarreia ou até mesmo alterações do sistema nervoso central, insônia, dificuldade de concentração, dificuldade de memória, depressão. Tudo isso são indicativos de que o intestino não vai bem e é a hora de procurar ajuda. Como que a gente trata a desbiose? Bom, para tratar a gente usa os pré e os probióticos. Quais são as diferenças entre pré e probióticos? Os probióticos é a própria bactéria.
Então, um clássico que acho que muita gente usa e até conhece é o kefir, né? Então, a própria bactéria são os probióticos. Os prebióticos são ingredientes que vão melhorar o funcionamento dos probióticos. E os dois juntos são os simbióticos. Então, quando a gente escutar falar simbióticos, é o pré e probióticos, sendo os probióticos das próprias bactérias e os prebióticos. E aonde que eles estão para que eu insira na minha alimentação? Bom, a gente pode suplementar, então faz através de manipulação. Um pozinho que eu vou colocar na minha bebida, por exemplo. Ou pó ou Uma cápsula. Ah, tem a possibilidade de ser uma cápsula. Tem. Que bacana. Até mais fácil a adesão ao tratamento. E você não esquece, que aí você sabe que você tem que tomar um remedinho, que às vezes você tá na rua, num restaurante, deu a hora, aí você tá com aquilo fácil, tem acesso fácil. Exatamente. E na própria alimentação existem alguns alimentos que melhoram muito essa desbiose. Quais são? Ingerir muita água, tá? Alimentos verdes, escuros, por exemplo, a couve. Tem alguns alimentos que funcionam como pré-bióticos, ingredientes para essas bactérias, que é a cebola, o alho, a chicória, a maçã também. E existem alguns alimentos que são ricos numa substância que a gente chama de triptofano. O que é o triptofano? Ele faz parte da composição da serotonina e da dopamina. Então, se a gente consumir mais esses alimentos, automaticamente a gente vai ter uma maior produção e vai ter mais bem-estar. E mais bem-estar, que é a banana, a couve-flor, o abacate, as amêndoas, o amendoim, são ricos em triptofano. Doutora Adriana, então eu quero te agradecer, muito obrigada, uma verdadeira aula, gente. Eu considero isso grandes oportunidades que nos são dadas de presente, de aprender, de conhecer melhor o corpo da gente, porque a gente não conhece. Exatamente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui divulgando essa parte integrativa da medicina. Que é e essa parte integrativa, ela é muito importante, gente. Funcionamento completo do corpo humano, maravilha isso. Gente, dê um like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, curtam as nossas redes sociais. E agora nós temos um programa de rádio, aos sábados, das 8 às 10, ao vivo, Rádio JM-FM 95,5 em Uberaba e região. E para você nos assistir, entre no site do Jornal da Manhã e clica no ícone Assistir ao Vivo. Estamos esperando por você. Até a semana que vem. Beijo!